Aqui a gente tem uma manchete do Meia Hora, que o Meia Hora é esse jornal que cria manchetes jocosas, para dizer o mínimo. Então aqui você tem... Primeiro você tem o calendário asteca, que é um calendário mesmo, né? Esse calendário asteca, ele tá falando da organização de tempo ali. Não é um calendário como a gente tem no nosso calendário, mas é um calendário que ele está pensando na natureza, no tempo da natureza, etc. Então é a primeira coisa. Aqui você tem o Sol, aqui você tem a Terra, e aqui você tem um calendário asteca, e o mundo em 2012, é uma questão de 2012, achava que o mundo ia acabar por conta da profecia, o quê? Maia. Então você já está errado. Se você está lendo essa manchete, é porque o mundo não acabou. Teve muita gente que chutou o balde acreditando no fim e agora está com o filme queimado, mas o Meia ensina a limpar sua barra. Durante o ano de 2012, pensou-se que o mundo poderia acabar em 21 de dezembro de 2012 devido a uma antiga profecia maia. Esse tipo de profecia revela que a sociedade contemporânea ainda preserva muitos mitos. Segundo as ciências sociais, os mitos eles estão presentes em todas as sociedades, inclusive nas sociedades modernas. O mito ele é uma característica específica do homem, é o que diferencia basicamente o homem de outros animais. É a possibilidade de você imaginar, de você idealizar, de você criar uma perspectiva a longo prazo, ou você conseguir idealizar como é que seria a sua vida, a sua morte, o seu pós-vida e etc. Só esses conceitos de pós-vida e tal, isso não faz parte de nenhum outro animal. O animal não tem a capacidade disso. O animal, como eu digo, cachorro, até o golfinho, não tem capacidade de fazer isso. Isso é uma característica do homem, do cérebro humano. E os estudos estruturalistas, né, o estruturalismo, ele vai demonstrar que os mitos eles são importantes porque ele faz com que a sociedade se pense, né? E ele simboliza o reconhecimento das pessoas sobre a própria realidade. Então você cria um mito baseado na sua própria realidade. Alguns mitos eles sobrevivem séculos, tem mitos que eles acabam. Então, o que acabou? Mitos relacionados à ciência. Então, de que você... Coisa simples. Vou dar um exemplo da minha pesquisa de mestrado. Estava lendo uma crônica do século XVII de um padre franciscano, ele era dominicano, falando de um ritual de nascimento indígena lá no México, no século XVI. Então, a criança nascia, a família, um dos rituais que a família fazia, quase como se fosse um batismo, não é nem um batismo, mas é como se fosse um ritual de proteção dessa criança, ela pegava as cinzas da criança, tinha lá a lareira, tava com as cinzas lá, jogava umas plantas, jogava pedaços de alguns bichos naquela lareira, pegava aquelas cinzas, pegava o pó da cinza e passava na cabeça da criança. Isso é um mito, né? O mito de que você vai ficar protegido, né? A partir desse ritual, né? O mito ritual. Porém, isso já foi, se a gente for pensar nas determinações científicas, isso já foi botado de lado. Hoje em dia se sabe que para o menino ficar protegido, o que ele precisa fazer quando ele nasce? Tomar vacina, né? Então a gente tem mas esse mito, a parte racional dele já foi colocada para baixo, mas a parte simbólica dele existe. Pode ser que existam algumas pessoas que ainda se utilizam desse ritual. Pega a cinza e passa na testa do menino, igual o macaco faz com o Simba no Rei Leão, que ele passa assim, era a mesma coisa. Bom, então, segundo as ciências sociais, esses mitos correspondem a uma manifestação de irracionalidade que tende a deixar de existir graças à civilização. Não é uma irracionalidade. É a forma como a sociedade se enxerga e simboliza a sua vida. Então, não é irracionalidade. B, são parte do pensamento humano, toda a sociedade possui seus mitos e se pensa através deles. A B que está correta. C, dizem respeito somente às sociedades arcaicas. A sociedade moderna, por ser científica, não cria mais mitos. Mentira, a gente cria mito o tempo todo. Então, sempre que se cria, a própria superstição pode criar pode se tornar um mito, etc. D, deturpam a consciência coletiva, trazendo medos e falsas profecias sobre a realidade. Não. Essa ideia da profecia maia, ela é interessante, ela é engraçada, até por conta da forma como ela foi interpretada durante muito tempo. Porque no calendário maia, não é nem um calendário, assim, na estrutura maia existe um livro que chama Popol Vuh.
Eu acho que escreve. Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que assim. Que ele é como se fosse a base mitológica maia. E ele é um livro que ele é pautado em... Ele é geracional. Então ele é pautado em ciclos. Então você tem o ciclo que o homem era barro e se desfez, e ciclo que era madeira e se desfez, etc. E isso, você chega no momento que você passa por um ciclo. Então a profecia maia era basicamente um ciclo. É igual a profecia lá do Nostradamus, que no ano 2000 ia tudo acabar. Então quer dizer que a gente ainda acredita em mitos. Mas ele não quer dizer que a sociedade não cria mais. E deturpam a sua consciência coletiva, trazendo medos. Esse negócio, medos e falsas profecias. Não é uma falsa profecia, era a forma como a sociedade se enxergava e enxergava a sua existência. Contribuem para a dinâmica social de aculturação e é através dos mitos que todos podemos conhecer a cultura maia, asteca e egípcia clássica. Não é só através dos mitos, mas ele faz parte. Você, conhecendo os mitos, você consegue conhecer essas sociedades. Porém, esse não é uma aculturação. Você não é abarcado pelo mito. Para você não. A aculturação é aquele processo que o imigrante sofre, por exemplo. Mas isso não acontece por conta dos mitos. Então a alternativa correta é a B. Professora, tem mais uma pergunta.